Nosso quadro Saúde no DIAP, Diagnóstico por Imagens de Alta Performance, no Centro Médico do Ribeirão Shopping. Nosso convidado, Dr. Henrique Tradi, responsável técnico pelo DIAP, radiologista, hoje aqui conosco. Dr. Henrique, é um prazer estar aqui com você. E hoje, para falar daquelas pessoas, eu não vou nem dizer pacientes, porque digamos que eles ainda não são pacientes, e que tem casos e mais casos na família. A minha tia teve um AVC, o meu tio, o meu primo teve um infarto, e aquela pessoa vive meio apreensiva. É possível? E como é que funcionam? Eu diria que a pessoa procurar uma ajuda médica para poder evitar que isso aconteça lá mais para frente. É possível? Isso existe? Sim, existe. Quando a gente fala de doença cardiovascular, é a doença que mais mata no mundo, né? Ela é uma doença que a gente considera, a gente diz em medicina, que a gente tem que chamar ela de uma doença sistêmica, né? Uma doença que pega o corpo inteiro. E ela tem uma série de nuances, então é o que você comentou. Às vezes a história familiar é bem diversa. Então, o acidente vascular cerebral, a isquemia cerebral é uma apresentação da doença cardiovascular. O infarto do miocárdio é uma outra apresentação, e a gente está falando também de doença de vaso. E a gente tem uma série de outras, né? Com isquemia de membros inferiores, doenças da aorta, grandes vasos e outras doenças aí. Mas as duas principais que a gente mais lembra e que uma história familiar é mais marcante é exatamente o infarto do miocárdio e o AVC, né? São as que mais preocupam, né? Realmente, tem como a gente fazer uma prevenção? Tem como não ter essa doença num futuro próximo? Usando um exemplo aí, talvez um paciente entre seus 40 e 50 anos, muito ativo, estressado, uma série de preocupações, às vezes fora de peso, que não é incomum. O que fazer, né? A primeira coisa, quando a gente fala desse paciente, é que ele tem que buscar uma ajuda de um clínico, né? O mais comum é buscar um cardiologista, principalmente quando a história é de infarto, mas também não é incomum buscar um clínico geral ou até um neurologista quando o histórico é, às vezes, de AVC isquêmico, né? Isquemia cerebral. E o que o médico, o clínico, ele faz com esse paciente, então ele vai entender a parte clínica dele, né? Você citou de um paciente que ainda nem está doente, então a gente chama ele de assintomático. Mas ele pode buscar o médico porque ele está tendo, sei lá, pressão alta ou está tendo algum sintoma, mesmo dor torácica, que é o mais clássico de isquemia miocárdica, né? E aí o clínico ele precisa enxergar esse paciente, ele vai fazer uma série de painéis aí, de exames bioquímicos, parte clínica, às vezes alguns exames funcionais mais iniciais na avaliação, e vai tentar estratificar o risco desse paciente, né? Vai tentar entender assim, olha, esse paciente aqui, 48 anos, sedentário, qual é o risco dele ter um infarto nos próximos 5, 10 anos? E ele faz isso primeiro de uma parte clínica, né, de um ponto de vista clínico, dentro do próprio consultório, e se ele precisar, ele vai lançar mão de exames de diagnóstico por imagem. Se ele precisar disso, ele vai fazer. Então, os exames de diagnóstico por imagem, a gente poderia dizer que eles estão sempre conciliados a uma consulta, ao exame clínico. Eles vêm após o paciente estar num exame clínico? Sempre tem que ter todo o exame de imagem, né? Nós somos uma medicina que a gente fala que é uma medicina auxiliar, né? Uma medicina diagnóstica. O paciente tem que ter tido uma avaliação clínica, tem que ter um médico responsável por esse paciente que fala assim, olha, não, aqui vou usar alguns exemplos práticos, né? Então ele tem um paciente, o nosso paciente aí, 48 anos, sedentário, uma história familiar positiva de infarto. Olha, no seu caso você tem que fazer uma angiotomo coronária, porque eu estou com uma suspeita de você ter uma obstrução coronariana. Então, essa solicitação de um exame específico realmente tem que partir do clínico que acompanha esse paciente. Só ele que tem condição de enxergar esse paciente como um todo, né? Eles auxiliam aí num pré-diagnóstico? Eles são diagnósticos, assim. O que a gente tem, às vezes, de diferença, então, por exemplo, o score de cálcio coronariano, que é um dos exames mais recentes de doença coronariana, ele não é um exame, como a gente pode dizer, ele não diagnostica uma obstrução coronariana.
mas ele tem condição não só de dizer para o médico se tem ou não placa incoronária, que é um indicativo de doença, e ele tem condição também de dizer para esse médico qual é o nível dessa placa, entendeu? Se ele tem pouca placa ou se ele tem nenhuma placa. Ele pode tratar esse paciente como um baixo risco coronariano, ou se ele pega esse mesmo paciente, pega um score de cálcio alto, ele sabe que esse paciente tem um risco muito alto de desenvolver um infarto nos próximos anos. Então, são exames que vão dar para o clínico condições de seguir o paciente dele com segurança. O paciente volta para o clínico, a gente comentou isso, e aí ele fala, não, tá tudo bem, você volta daqui 1 ano. Ele volta para o clínico e fala, não, ó, nós vamos instituir um tratamento pesado em você agora e nós vamos te ver daqui 3 meses. Tem uma diferença muito grande nesses 2 segmentos e os exames eles entram exatamente para o clínico saber que ele está fazendo o melhor. Porque o clínico tem que ter segurança de virar e falar assim, olha, você pode voltar daqui 1 ano, eu estou tranquilo com você. E ele tem que ter muita segurança para fazer isso. Assim como ele tem que também ter respaldo para dizer, não, eu tenho que dar muita medicação e você tem que voltar daqui 3 meses. Então, é isso que o exame entra, né? Nesse auxílio diagnóstico e auxílio de conduta. Doutor, é sempre um prazer estar aqui com você. Muito obrigada. É muito gratificante poder estar aqui junto com você, levando tantas informações, porque elas são importantes, né, doutor? É importante as pessoas, a população, saber disso tudo. O universo da medicina para vocês médicos é muito claro, mas para a gente que não é tão claro assim. E a gente ter informação é fundamental. É fundamental ter uma relação de confiança, né? Do paciente com o médico clínico dele e do paciente com qualquer médico que ele entre em contato, seja até conosco, fazer uma parte de diagnóstico, ele tem que ter confiança no profissional, tem que ter confiança onde ele faz o exame. Isso aí, mais uma vez, obrigada pela sua presença. O nosso quadro Saúde é isso, é levar para você sempre o que há de melhor. Os nossos agradecimentos à DIAP, Diagnóstico por Imagens de Alta Performance, no Centro Médico do Ribeirão Shopping, que abre as portas para a gente, nos possibilitando levar um conteúdo tão rico para aquilo que você tem de mais precioso na sua vida, que é a sua saúde.